O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentá-lo pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, queridas famílias, neste primeiro domingo da Quaresma, a igreja sempre nos presenteia com este evangelho das tentações. E o evangelho, ele é bem claro, né? Nos fala dos 40 dias que Jesus passou no deserto. E este acontecimento se deu depois do batismo de Jesus. O Evangelho inicia dizendo para nós: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado. Depois de Jesus ser batizado, depois que o céu se abriu, Deus comunicando o seu Espírito, o seu amor, a sua vida ao seu Filho, Jesus agora, cheio do Espírito Santo, parte para o quê? Começa a missão de Jesus, depois do batismo, a missão de Jesus. E Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Então, destacar, queridos irmãos e irmãs, este aspecto, né, que aquele que foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. E é interessante, importante que a gente tenha consciência do Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, do Espírito Santo que nós recebemos na confirmação do batismo, né? Sacramento do crisma, ou da crisma. Então, para nós, cristãos, falar das tentações nos remete ao quê? À identidade, à missão, aos momentos de desertos que nós passamos, as situações de deserto que nós passamos, assim como Jesus, que foi
tentado. Padre, alguém cheio do Espírito Santo nunca é tentado? Alguém que está na presença de Deus nunca é tentado? O Evangelho está para dizer para nós que esta afirmação ou esta pergunta, né, não é verdadeira, porque ele está falando, Jesus está cheio do Espírito Santo e ele foi tentado. Ficou ali durante 40 dias em jejum. E ao final dessa caminhada penitencial, de abstinência, ele sentiu fome. E ali ele foi tentado pelo diabo. O diabo como aquele que não perde as oportunidades. O diabo é como aquele que caminha para o seu lado. Está ali do seu lado. Quando percebe um pouquinho de vacilo, um pouquinho de fraqueza, ele te ataca. E você só vai sobreviver aos ataques do diabo, às tentações, como nos diz Jesus, como exemplo, como modelo para nós, se você de fato tiver posse da ação de Deus, da ação do Espírito Santo. Você conseguirá resistir e dar respostas àquele que tenta te oferecer uma salvação falsa, uma salvação que não vem, ou um céu que não acontece, ou um poder que de fato não é dado. E a primeira tentação, queridos irmãos e irmãs, é a tentação material. A tentação material. Se és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. E Jesus é direto. Jesus usa a palavra de Deus, as Escrituras, para dar resposta ao tentador. Não só de pão vive o homem. Não só de pão vive o homem. Então, queridos irmãos e irmãs, essa resposta de Jesus, ela quer nos dizer que, para além da dimensão das necessidades que nós temos, do alimento, das coisas materiais, mas elas não devem sobrepor ao alimento principal para nós, que é a palavra de Deus, que é o amor de Deus que nos é comunicado, revelado através da sua palavra. É a palavra que sustenta, é a palavra que elimina o ódio, é a palavra que elimina o sentimento de vingança, é a palavra que elimina sentimento de tristeza, às vezes de você querer desistir, de caminhar, de prosseguir, de não entregar os pontos no último momento. Então Jesus perseverou, quando ele sentiu fome, ele foi tentado. E às vezes você está nessas mesmas situações, às vezes nós passamos pelaquela mesma situação, como aquele ditado, morremos na praia, né? Porque nos faltou a perseverança, nos faltou de fato olhar para além daquilo que é passageiro, além daquilo que é material, que acaba, que as traças corroem. Então nos convida as tentações de Jesus, nos convida a perseverança, a abrir-nos a ação, abrir-nos a palavra de Deus. E a segunda tentação nos fala do poder. E aqui está no poder, podemos compreender isso como poder político. Todas as formas de poder, talvez na nossa profissão, naquilo que nós trabalhamos, naquilo que nós estamos estudando. Eu estou estudando, estou fazendo este curso para quando eu terminar, eu quero ter este emprego, porque através deste emprego eu vou ter muito mais poder, eu vou ter pessoas que poderão, pessoas ajoelhando diante dos meus pés. A tentação que o diabo fez a Jesus. Levou Jesus para o alto e mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque isso foi dado a mim.
mas a condição que o tentador, o diabo, coloca é: mas para tanto terás que prostrar em adoração a mim ou diante de mim. Quer dizer, e aí a resposta de Jesus também é muito certeira, de alguém que conhece a palavra. Amarás, nos 10 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amar a Deus sobre todas as coisas, somente a Deus, adorarás ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás. A resposta de Jesus: nenhum ser humano, nenhum poder se sobrepõe ao poder de Deus, é maior que o poder de Deus. Se os poderosos, se as pessoas querem ter poder para possuir o outro, torná-lo escravo, Deus quer possuir a cada um para dar-lhe liberdade, dignidade, vida plena e desenvolver a capacidade de servir. Não é ser servido pelo outro, pelo povo, mas desenvolver a capacidade de servir. Como nos fala a própria palavra de Deus, há mais alegria em servir do que em ser servido. Vocês acreditam que nesta pandemia, muitas pessoas vivem numa tristeza, às vezes absoluta, numa tristeza tão grande, porque se sentiram tão inútil, vazias de tudo. O que é que eu posso fazer? Às vezes, nada. E quando tiver a oportunidade de sair, de servir, a alegria. Porque é o que dá sentido à nossa vida. De fato, o que traz felicidade verdadeira é quando nós aprendemos a servir. E quando nós aprendemos a servir, é porque aprendemos a amar antes. A beleza. Jesus serviu a todos sem fazer distinção de ninguém, porque antes Ele amou. Então, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos convida: não busquemos o poder, mas busquemos o serviço. Busquemos adorar a Deus, louvar a Deus, santificar o nome de Deus através das nossas ações, através do nosso testemunho. E a terceira tentação nos fala nessa dimensão religiosa. Isso aqui não nos remete simplesmente a quem preside a assembleia, mas a todos que professam a fé, desenvolve a missão. Mas nos diz que o diabo levou Jesus para o templo. Levou Jesus para o templo e tentou Jesus: atire-te aqui abaixo, que Deus enviará os seus anjos para que nada te aconteça, te ampare pelo cuidado, com cuidado. E aqui o desejo, a tentação do ser humano em querer ser Deus, querer fazer milagres ou curas espetaculares. Sempre recordo que o ensinamento de Jesus, porque o Evangelho está: o que eu quero é que vocês creiam que eu sou o Filho de Deus, que é a profissão de Pedro: tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. E aqui todas as respostas de Jesus, do demônio, é contra a identidade de Jesus, é contra aquilo que ele está professando, ensinando os discípulos. Se és filho de Deus, é como colocando em dúvida a filiação, a divindade de onde Jesus veio.
de onde Jesus veio. Às vezes pessoas não acreditam em Jesus porque é o Filho de Deus. Porque esse Deus nos amar tanto que foi capaz de enviar seu Filho para vir morar entre nós. Mas às vezes as pessoas estão buscando simplesmente respostas milagreiras, respostas mágicas. Isso não existirá. O que Jesus disse para os seus discípulos, diz para todos nós: se alguém me quer seguir, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois vem atrás de mim, me siga. O deserto, 40 dias no deserto de tentações, significa isso, acolher as cruzes, as situações da nossa vida, fazer a nossa parte, preparar o nosso coração para enfrentar tal realidade, queridos irmãos e irmãs. Não deixar nos levar pelas palavras contrárias à nossa identidade, ao nosso ser filho de Deus, à nossa irmandade, à nossa participação na comunidade. Deus no tempo certo Ele vai agir, Deus no tempo certo vai dar a resposta para a nossa vida. A gente sabe que muitos às vezes deixam se levar, às vezes está com aquela autoestima tão baixa, às vezes já enfrentou tantas tentações dentro de casa. Olha, você talvez já escutou isso, né? Você está lá dentro da igreja e está acontecendo isso com você, está acontecendo isso contigo. Não, a pessoa está lá dentro da igreja e está vivendo assim. Você não vê que fulano está lá dentro da igreja e está vivendo assim. Se Deus fosse bom, se a igreja fosse boa, não estaria acontecendo isso. Então é sempre você que perseverou, que se você está caminhando, e é o que era até hoje, é por causa da ação de Deus, dessa participação. Às vezes dentro da sua própria casa, você escuta isso. Não vale a pena, para que ir? Para que escutar a palavra? Não estou vendo resposta. Deveria me servir, não está me servindo. É igual o demônio, né? Adorarás, prestarás culto, né? Prostrarás diante de mim e será meu escravo. Às vezes muitos irmãos esquecem daquilo que católicos, esquecem daquilo que Jesus diz na primeira tentação, não só de pão, quer dizer, não só de bens materiais, não só de pão, mas da palavra de Deus que também nós vivemos. E se a gente não tiver, amados irmãos e irmãs, a presença de Deus na nossa vida, não suportaremos tantas críticas, tantas provações, tantas situações adversas, tantas informações, tantas decepções. Nós somos tentados a todos os dias, né? E aquele que é tentado, quanto mais você tem, mais você é tentado. Quanto mais você tem, mais você é tentado. Então coloquemos diante de Jesus, ou professemos diante de Deus, diante da comunidade, aquilo que somos, o amor que nós, que carregamos em nossos corações, as dores que carregamos em nossos corações, as situações tão exigentes que às vezes nos convida a desistir de seguir a Cristo Jesus. Mas como salmista, finalizo esta meditação, reflexão, como salmistas, coloquemos a nossa vida diante de Deus. Abramos-nos à ação do Espírito Santo, deixemos que o Espírito Santo nos conduza pelo deserto, pela nossa aridez da nossa vida. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Vamos falar todos juntos? Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Mais uma vez. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim.